Nós vamos avançar com a mensagem número 238, para a glória de Deus e para o nosso bem, cuja mensagem é: o Senhor Jesus reina. Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus reina. Diga isso: o Senhor Jesus reina. Ele é o Todo-Poderoso. Palavra que está no livro de Números, capítulo 24, versículo 16, a palavra de Deus diz: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Paizinho querido, Paizinho de amor, nosso Deus, nós podemos nos achegar a Ti com intrepidez, com ousadia, com coragem, e nos achegamos, Senhor, neste momento em oração, porque sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos que o Senhor está atento à oração daqueles que Te buscam verdadeiramente de todo o coração. E assim nós estamos aqui, Pai, de todo o nosso coração, com a nossa mente de Cristo, com a nossa mente ativada, nossos pensamentos todos cativos à obediência de Cristo. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração totalmente aberto à Tua voz, à Tua vontade, à Tua palavra. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, para aprender com Teu Santo Espírito, aprender contigo, receber os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo e ter a visão do Todo-Poderoso, para podermos ir além, para podermos avançar, para podermos fazer aquilo que Tu queres que façamos, pelo Teu poder, pela Tua graça. Queremos, ó Pai, que a Tua vontade seja manifesta por completo em nossas vidas, neste lugar. Por isso, use a minha vida, Senhor. Use-me, Deus, para falar com os Teus filhos, para edificar a Tua igreja, trazer crescimento às Tuas ovelhas, e que elas sejam, a partir de agora, todas elas, bem alimentadas pelo Teu Santo Espírito, para que haja perfeição no meio da Tua igreja, em nome e para a honra do nome santo de Jesus. Amém. E todos que assim oraram comigo, digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, minha pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é necessária em nossa vida, ela é necessária em nosso viver. A palavra de Deus, ela é o combustível para um filho de Deus. Uma ovelha de Jesus sem a palavra é fraca, é anêmica, é doente, vive em ruínas, vive em derrotas, vive com enfermidades, vive com problemas de saúde, problemas no casamento, problemas financeiros, problemas de toda espécie, todo tipo de espécie de problemas esta pessoa vai ter e vai viver, porque é pelo poder da palavra de Deus que nós recebemos vida e vida em abundância. É a palavra de Deus que nos traz alegria, e alegria completa.
É a palavra de Deus que nos traz a verdadeira alegria e não as falsas alegrias, a ilusão de alegria. Então, a ciência do Altíssimo nos permite dizermos que Deus é um Deus que tem desígnios. Amados, há 10 anos atrás, eu não sabia por que existia. Eu não sabia o que eu estava fazendo aqui nesse mundo. Aliás, eu não sabia nem de onde eu tinha vindo, nem para onde eu ia. Eu era simplesmente mais um na face da terra, sem saber de nada, que por várias vezes pensou em tirar a própria vida, afundado nas drogas, no álcool, procurando válvulas de escapes por todos os lados para tentar achar alguma alegria, para tentar achar alguma satisfação, para talvez tapar algumas feridas que a vida causou, não é? Com aquilo mesmo que nós plantamos e depois nós tivemos que colher. Há 10 anos atrás eu não conhecia Deus, eu conhecia religião. Há 10 anos atrás eu sabia o que era religião, o que era ser religioso, o que era rezar um terço, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, um Pai Nosso. Eu sabia o que era ir, às vezes, numa missa. Eu sabia o que era ir numa igreja, às vezes, num batizado, num casamento. Mas depois eu ia me drogar e beber a minha cerveja. E isso eu digo, amados, para minha vergonha, sim. Mas Deus estava me poupando, me protegendo e me livrando das mãos do inimigo, que muitas das vezes quis e colocou na minha mente que eu tirasse a minha própria vida. Mas o Senhor nosso Deus, que hoje nós conhecemos aqui, o Deus que hoje se manifesta aqui a mim e a você, pela sua graça que nos alcançou, pelo conhecimento, pelos ditos de Deus, pela ciência do Altíssimo, pela visão do Todo-Poderoso, este Deus que é soberano, amados, Ele tinha um desígnio para a minha vida, assim como Ele tem para a tua. Você não está aqui à toa, em vão. Você não foi jogado aqui dentro. Você não foi pego a laço aí fora e alguém disse para você: olha, você tem que aceitar Jesus na sua vida, vem. Não! Você foi trazido pelas mãos deste Deus que é o Todo-Poderoso, por este Deus que tem um propósito para a tua vida, este Deus que tem um plano perfeito de vitória para cada um dos seus filhos. E é um Deus que não falha e jamais falhará. Muitos hoje não sabem, porque ainda não entraram dentro do desígnio de Deus. Assim como eu. Até meus 33 anos de idade, eu vivi fora do desígnio de Deus. Eu tive uma vida totalmente a esmo. Uma vida guiada pelo vento. Eu era levado para lá e para cá. Acreditava em tudo ou em nada, não sei. Queria acreditar em alguma coisa, mas no que acreditar se nada me trazia segurança? Pedia para todos os santos que eu conhecia. Todos, era uma lista. Cada noite era citado o nome de todos eles. Que eu pensava, pelo menos um tem que me escutar. Pelo menos um, quem sabe, me ouve e fala: opa, deixa eu ajudar esse pobre infeliz. Mas, amados, eu estava jogando palavras ao vento. E Deus sabia. Deus sabia da minha ignorância, Deus sabia da minha pobreza de espírito. Mas um dia Ele fez com que eu me ajoelhasse e pedisse para Ele. Um dia Ele fez, eu senti o peso da mão de Deus sobre os meus ombros, me levando ao chão. Eu digo isso com temor e tremor,
porque foi a minha primeira experiência verdadeira com Deus verdadeiro. Eu senti uma mão nos meus ombros me levando para o chão. E o meu rosto encostou o chão com os meus joelhos no chão. Na sala de casa, minha esposa deitada no sofá junto com meu filho, numa sexta-feira, 3 horas da madrugada, quando eu cheguei da rua, drogado e embriagado, mas eu senti a mão de Deus me levando ao chão e me fazendo chorar e pedir perdão. Eu pedi perdão por tudo que eu já havia feito de mal para minha esposa, para o meu filho e para mim mesmo. E pedi perdão para Deus e disse: se é o Senhor que está fazendo isso, se o Senhor existe, muda a minha vida. Se o Senhor existe, muda a minha história. E aqui eu estou para a glória deste Deus que é vivo, que é verdadeiro, que é poderoso e que faz, amados, o impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor tem o poder de fazer. Dali em diante, o Senhor começou uma história na minha vida. O Senhor começou uma obra maravilhosa na minha vida, na vida da minha família. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que para Deus não há impossíveis. E o Senhor tem um propósito para a sua vida. Amém? Creia que Ele vai te surpreender, porque Ele é o Deus que nos surpreende. Em Deus nós temos a segurança. Amém? Tanto no hoje como no amanhã. Nós estamos seguros, nós estamos certos e convictos que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Amados, um dia eu estive num centro de Candomblé. Eu frequentei por um tempo um centro de demônios, que hoje eu sei perfeitamente que aquilo é totalmente dominado pelo diabo, por demônios. Tudo que é ligado ao espiritismo é dominado por Satanás. Deus não aprova nada disso e jamais aprovará. E lá dentro deste lugar, o próprio diabo disse para mim: aqui não é o teu lugar. Eu fazia muitas perguntas, até que teve um dia ele falou: escuta aqui, moço, aqui não é o teu lugar. Eu não sabia nada, eu não entendia nada. Eu não disse graças a Deus, eu disse: por quê que aqui não é o meu lugar? Porque aqui não é o teu lugar. E ficou bravo. Eu perturbei o demônio. Eu consegui tirar o diabo do sério. E para a glória de Deus, passado mais uns dias, não estava mais lá. E alguns meses eu estava numa igreja evangélica gritando glória a Deus e aleluia e batendo palma para Jesus. E aí então o Espírito Santo me disse: aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Então aqui estou para a glória de Deus e vou ficar até o último dia que Ele me manter com fôlego de vida. Amém, igreja? Ele é o Todo-Poderoso, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Com o conhecimento que Deus nos dá, com esta ciência maravilhosa, nós podemos viver então a vontade de Deus. E viver com confiança, com certeza, com segurança. Entendendo que nós não estamos num jogo de sorte, ou num jogo de adivinhação, ou vamos ver o que vai dar. Não, nós estamos numa linha reta, num caminho reto, com palavras
justas, palavras retas, palavras vivas, palavras de poder, palavras que têm poder contra o mal. Com essa visão, com este entendimento, que nos tira de todo engano do mundo, que nos faz discernir o que é certo, o que é errado, que nos faz julgar todas as coisas, amados, nós podemos alinhar a nossa vida à vontade de Deus. Nós podemos nos alinhar às diretrizes da Bíblia Sagrada sem problema algum. Você pode perceber que às vezes há algumas pessoas que têm dificuldade de alinhar a sua vida às diretrizes da Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Amados, na maioria das vezes, quando é um filho de Deus, claro, né, vamos falar aqui de ovelhas, é porque a carne ainda domina esta vida. A carne ainda fala mais alto nesta ovelha. Então, fica mais difícil dela aceitar aquilo que é Deus que está dizendo para ela. Mas, com a visão do Todo-Poderoso, é fácil. Então, para toda ovelha que atinge este viver na visão do Todo-Poderoso, esta ovelha que está vivendo na visão do Todo-Poderoso, fica tranquilo de acertar a sua vida com Deus. Porque não tem problemas, não tem conflitos. Está entendendo, igreja? Amém? Porque entende que o Senhor Jesus, Ele reina e Ele é o Todo-Poderoso. Entende que foi o Senhor que chamou esta vida para o seu aprisco, para a sua igreja, para fazer parte da sua eclésia, para trabalhar na sua lavoura. Porque, como disse a pastora ontem, grande é a seara e poucos os ceifeiros. A obra do Senhor, ela tem espaço para aqueles que Deus traz para trabalhar. Mas o Senhor mesmo disse que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, porque poucos querem colocar a mão no arado. Poucos chegam nesta visão do Todo-Poderoso e entendem o que Deus tem para suas próprias vidas. E passam por esta vida, ouça, igreja, é muito triste isso, mas eu tenho que dizer, muitos passam por essa vida simplesmente como uma ovelha dentro da igreja de Jesus. Enterra o dom que Deus deu. Isso é mal. Muito Deus falou conosco aqui, que nós não podemos e não devemos enterrar o dom que Deus nos deu, porque para todos nós Deus deu um dom, e este dom tem que ser aplicado na seara, a começar pela igreja. Amém? Levar para fora, sim, Deus quer nos usar muito mais aí fora, mas Ele quer também nos usar dentro da obra, dentro da igreja. Então nós temos que entender isso, que Deus tem um desígnio para cada um de nós. Diga, Deus tem um desígnio para a minha vida. Diga, Deus tem um propósito para a minha vida. Então eu quero que você entenda, Deus tem um propósito com a sua vida profissional? Sim ou não? Sim. Deus tem um propósito com a sua vida profissional. O que Deus quer com a sua vida financeira, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo, são propósitos de Deus. Mas nós temos que entender que Deus também tem o seu propósito com a nossa vida dentro da igreja, na obra do Senhor. Então isso não é para amedrontar ninguém, pelo contrário, isso é para despertar aquilo que o próprio Deus já colocou no nosso espírito. Porque quando Ele nos chamou, Ele já nos deu o dom. No momento da chamada, no momento do chamado, Deus já colocou em nós aquilo que Ele quer com a nossa vida para a sua obra. Amém, igreja? Apocalipse 19, versículos 5 e 6 diz: saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém.
Reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glórias a Deus, igreja. Olha, amados, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós temos paz, a paz de Cristo testificando em nosso coração, o que pode dar errado? Pense nisso. Quando você tem a total paz no seu coração, e você sabe que essa paz vem de Deus, porque a verdadeira paz só vem de Jesus. Não tem. Jesus disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz que tem por aí. Mas quando você tem no seu coração a paz de Deus, que você, sabe, fica no relax, o que pode dar errado? Alguma coisa pode dar errado? Nada pode dar errado. Nada. Por isso que aquilo que nos incomoda tem que ser acertado. Incomodou? Opa! Mãozinha juntinha. Se quiser colocar o joelho no chão, pode pôr e vai orar. Vai orar para Deus falar com você, para você fazer o que você tem que fazer. Romanos 8, quero ler alguns versículos com você. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem? Para quem não há condenação? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Aquele que anda conforme Jesus manda. Porque ele diz: por que me chamais Senhor e não me obedeces? Não fazeis o que vos mando. Estão entendendo? Então, para aquele que obedece o que ele manda, então este está em Cristo. Está entendendo, igreja? Então, para este que obedece, que este que está em Cristo, nenhuma condenação há. Porque, amados, nós não podemos jogar esse versículo aqui e falar: olha, para aquele que está em nenhuma condenação há. Aí todo mundo: opa, eu estou em Cristo. Mas peraí, está em Cristo? Nós não podemos distorcer a palavra de Deus. Nós não podemos, só para animar a igreja, está entendendo? Deixar passar um ponto que é muito importante. É para aqueles que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação. Então, para aqueles que ainda não estão com a vida alinhada à visão do Todo-Poderoso, há condenação? Sim, amados. Sim. Então nós temos que tomar cuidado. Olha o versículo 5. É Paulo quem está escrevendo isso aqui. Olha o que ele diz no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne. Então olha como é que a carne é o problema. A carne é o maior problema na nossa vida cristã. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Amado, o carnal gosta de andar com quem? Com o carnal. O santo gosta de andar com o santo. O carnal gosta de andar com o carnal. Por quê? O santo não bate com o carnal, né? O santo não bate com o santo do carnal. Tem que acreditar que meu santo não bateu com o dele? Mas não bate mesmo, é carnal. E tu é santo, você quer andar com ele por quê? A não ser que, né, vai deixar o santo de lado e se tornar carnal também. Aí se dá maravilha. Se dá muito bem. Então, olha, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Começam a falar as coisas da carne, começa, sabe, a gostar das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, por isso que eu estou te dizendo. Os que querem andar no Espírito vão procurar os do Espírito. Os que querem os da carne, que a carne vai procurar quem é da carne. Porque o pendor da carne dá para a vida e abundância. Lê ali. Porque o pendor da carne dá para a vida e vida em abundância, disse o Senhor. Ah, não. Dá para quê mesmo?
para a morte. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso, não são justificados. Estão entendendo? Deus justifica aqueles que o agradam, amados. Pastor, mas todos estão salvos. Não estou falando de salvação. Algum momento eu falei aqui de salvação? Todos que ele salvou estão salvos. Irão para a glória no dia do Senhor. Mas aqui nós estamos falando de vida agora, neste tempo. Andar com Deus agora. Receber de Deus agora o galardão, a recompensa. Aquilo que Ele tem para aqueles que o amam e o obedecem. Olha o que diz o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Amado, eu arrepio com isso aqui. Olha, dá vontade de... Se eu tivesse asa, eu voava agora, viu? Eu queria que os anjos me pegassem aqui agora e me levassem para cima aqui, para me voar um pouquinho. Olha que lindo, porque isso aqui é jargão na boca de crente, né? É jargão ou não é? Isso aqui é jargão na boca de crente. Não, porque todas as coisas cooperam para o bem. De quem? De quem, igreja? Aí eu amo a Deus. Está fazendo o que Ele manda? Pronto, a pergunta é simples. Igreja, a gente precisa, sabe, às vezes tomar um chacoalhão, não é? Porque a palavra é clara. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, você foi chamado segundo o propósito daquele que te escolheu. E agora? Agora você tem que aprender a amá-lo. Você tem que aprender a fazer a vontade dele. Ninguém nasceu sabendo. Entendeu? Ninguém veio. A gente sabia, lá na glória a gente sabia, mas chegamos aqui, deu apagão. Puf, apagou. E agora? Tem que aprender. Tem que ABC. De novo. Então aqui está o anjo da igreja para ensinar. Guiado pelo Espírito Santo. Amém? Ensinado pelo Espírito Santo para que eu e você cresça neste ensinamento, viva este ensinamento e que de fato a palavra se cumpra cabalmente na nossa vida, igreja. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, para aí segurou. É jargão também, ou não é? Está na boca dos crentes isso aí, amado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eles parecem que não entendem o contexto de todo esse texto que eu resumi. Se Deus é por nós, quem? Aqueles cujos quais não há condenação. Para aqueles os quais não há condenação, ou seja, para aqueles que estão em Cristo, podem dizer isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Diz isso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Nada e nem ninguém.
Olha o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus te justifica. Diz para o teu irmão aí que está do seu lado: Deus te justifica. Deus te justifica. Deus te justifica, meu amado e minha amada. Amém? Não há acusação para a tua vida. Romanos 8, 35 a 39, olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que reina. O Senhor reina. Ele nos ama. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Amém, igreja? Pode o inferno se levantar. Pode o inferno usar quem ele quiser usar para tentar nos atingir. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Para chegar o bom, Deus tira o ruim. Isso eu aprendi e eu creio que você também. Para chegar o bom na nossa vida, o ruim tem que mandar embora. Senão não chega o bom, não. Se eu mostrar para Deus que eu estou alisando o ruim, sabe? Que eu estou gostando do ruim. Não, isso aqui tá bom, Senhor. Deus fala: então fica. Fica com essa coisa ruim aí. Eu tenho aqui algo muito melhor para você, mas já que tá bom assim, eu poderia até transformar esse ruim aí num bem melhor, mas tu quer que fique ruim, então fica ruim. Estão entendendo? É importante, igreja, é importante nós atendermos para o nosso viver a vontade de Deus. Porque quando alguém está inserido no reino de Deus, e este vive em obediência a este reino, ele vai desfrutar de todo o bem de Deus na sua vida. E é importante isso, que o viver nosso seja alinhado à visão do Todo-Poderoso. Nós devemos dar toda a atenção aos ditos de Deus. Diga isso para o teu irmão: você deve dar com todo amor e respeito, amém? Você deve dar toda atenção aos ditos de Deus. Amém, igreja? Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Por que às vezes a gente para e fica aqui e fala para o teu irmão? Porque para inculcar. Amém? Não é simplesmente para passar um tempo aqui, não, a gente não precisa disso. É para inculcar, para sair da sua boca, amém? Porque ao mesmo tempo que você está falando, você também está memorizando essas palavras. É muito triste, amados, acabar um culto, sabe? Vinha uma ovelha, vinha um irmão, uma irmã, abraçar: que palavra maravilhosa, ai que bom, ai glória a Deus, ai Deus falou, ai foi tudo que eu precisava ouvir, não sei o quê. E depois no outro dia ele não sabe nem metade do culto. No outro dia ele não sabe nem o primeiro versículo que a gente leu e orou para começar a pregação. É triste uma ovelha que vem simplesmente por vir na igreja. Não sabe às vezes nem o tema da mensagem. Então é preciso exercitarmos a nossa mente, ativarmos a nossa mente na palavra, nos ditos de Deus. Então diga de novo para o teu irmão aí: é importante dar atenção
aos ditos de Deus. Números 24:16, tá aí, ó. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Igreja, só tem os ditos de Deus quem ouve Deus falar. Presta atenção nisso. Não é qualquer um que recebe dito de Deus. Só recebe dito de Deus quem ouve Deus falar, quem se prostra para ouvir Deus falar. Deus não fala com qualquer uma, desculpa aqui a expressão, tá? Mas Deus está falando com você, glória a Deus por isso, Deus está falando comigo, então você deve se sentir privilegiado por isso. Mas Deus não fala com qualquer um, e não fala de qualquer jeito. Então, para todo aquele que quer viver a vontade de Deus, a sua atenção, o seu viver tem que estar voltado para os ditos de Deus. Nós sabemos muito bem que Deus, ele não quer, ele não deseja que o seu povo seja destruído, sim ou não? Ele não quer, amém? Ele não tem prazer em ver o seu povo destruído. Deus não se alegra em ver os seus filhos sofrendo, perecendo, passando por situações de aperto, de sufoco. Deus não quer. Amém? Em Oséias 4:6, olha o que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Amado, hoje nós somos todos sacerdotes. Mas nós sabemos que hoje, infelizmente, muitos estão nos altares rejeitando também o conhecimento. Não passam o conhecimento para as ovelhas. E por isso as ovelhas perecem. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha o que Deus diz para quem rejeita o conhecimento. Rejeita o conhecimento, Deus diz: eu também vou te rejeitar. Olha que sério isso. Porque a gente pega só a parte A do versículo aqui sempre. E hoje o versículo está na íntegra. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que sério. Deus já está lançando a sentença para a próxima geração. Então nós temos, amados, hoje, graças a Deus, o conhecimento. Nós temos hoje a revelação, nós temos hoje os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo, a visão do Todo-Poderoso. E agora? Agora toma todo o cuidado necessário para você viver isso. Porque Deus não brinca de ser Deus. Deus não brinca com a palavra. Deus, mas a Bíblia já diz: de Deus não se zomba. Eu temo, amados, tem dia que eu vou começar a orar com Deus, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem falar. Por quê? Eu sei diante de quem eu estou. Às vezes não sai nem palavra. Primeiro vem a lágrima, para depois sair alguma palavra. E as primeiras palavras que saem: Senhor, como tu és grande, como tu és poderoso, como tu és tremendo em poder e glória. Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Hoje o povo de Deus quer mágica. Hoje o povo de Deus quer mágica. É a tal da história: Deus sabe de todas as coisas. Claro que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como cada filho tem procedido aqui nessa terra.
Deus sabe como cada filho tem agido mediante a sua palavra aqui nessa terra. E Deus age conforme a sua palavra. Deus, o nosso Deus, é o Deus que vela para fazer cumprir a sua palavra, irmão. Por isso que com a palavra de Deus não se brinca, não se zomba. E nós aqui, nós cremos e confiamos na palavra. Somos o povo que vive por fé na palavra. Porque Deus vai honrar esta palavra na minha vida, na tua vida. Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar a tua história. Deus vai fazer o milagre acontecer. O impossível vai surgir na tua vida. Nós não estamos jogados a este mundo. Nós estamos vivendo debaixo de profecia vinda do Altíssimo. Porque onde se ouve os ditos de Deus, se sabe a ciência do Altíssimo, se vive na visão do Todo-Poderoso. Com o que, pastor? Com as profecias da parte de Deus. Porque o Senhor fala com aquele que ouve os seus ditos. Então nós devemos prosseguir conhecendo Deus a cada dia. Devemos prosseguir crescendo no conhecimento de Deus. Olha em Oséias, capítulo 6, versículos 3 a 5. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É necessário? Sim ou não? É necessário, igreja? É necessário. Nós temos que avançar em conhecer. Temos que cada vez mais amar estes cultos de conhecimento, sim ou não? Sim, claro, nós temos que ter o prazer de vir para a casa do Pai e receber dele este conhecimento. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Versículo 5. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Olha, igreja, Deus diz: olha, eu estou te dando conhecimento e você se esforça em prosseguir em conhecer o meu nome. Eu te chamei para você me conhecer, eu te chamei para me revelar a você pela boca do profeta, pela boca do anjo da igreja. E agora você se esforça para você me conhecer, entender minha palavra, para você viver em conformidade com ela. Porque 2 tribos eu não poupei. 2 tribos que louvavam o meu nome. Efraim e Judá. Eram 2 tribos. E Deus destruiu. Por quê, pastor? Porque eram pessoas que viviam com Deus de modo superficial. Pessoas que tinham uma vida com Deus bem superficial. E nós podemos perceber, igreja, que o superficial, ele logo cai. O superficial, ele não vive o que ele recebe de Deus. Porque nós temos que entender que a palavra chega de igual modo para mim e para você. Não pense você, amados, que às vezes eu prego aqui de um jeito diferente. É para mim também. Hoje o pastor pregou um pouco mais duro. Foi para mim também. Estão entendendo? Então, a palavra, ela corta para os dois lados, ela corta para todos. Agora, a diferença é como cada um trata a palavra que recebe de Deus. E isso só Deus sabe. Só Deus sabe e sonda o coração de cada um que está recebendo a palavra. Então Deus abateu essas 2 tribos porque eram superficiais com a palavra de Deus. Deus não se agrada com superficiais. Deus quer profundidade. Amém? Às vezes nós questionamos a igreja acerca até de alguns irmãos, não é?
algumas situações que acontecem em nosso meio, né? Pô, aquele irmão, né? Aquela irmã, parece que não se firma, não é constante, a pessoa parece que não avança, está sempre igual, está sempre do mesmo jeito. Amados, esses comentários tem sim, não se engane. Por quê? Porque nós vemos como cada um se porta diante da palavra que está recebendo. Amém? Então às vezes nós entramos nessas questões, né? A pessoa não se firma, não avança, não cresce, estão sendo abatidas. Por quê? Porque são superficiais. A pessoa não se entrega à palavra como Deus quer que ela se entregue. Olhem capítulo 6, versículo 6 de Oséias, olha o que diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus quer que você receba este conhecimento e viva este conhecimento. Você tem que ter cuidado com o engano e com aqueles que seguem o engano e ainda querem tentar arrastar você para o engano. Tome muito cuidado. Em 1 Timóteo, olha o que Paulo diz para esse jovem pastor Timóteo, que começou aí a pastorear com 16 anos de idade, amado. Amados, a obra de Deus, ela não tem idade. Não tem idade, não, eu preciso agora, não sei o que, para depois fazer. Não, amados, é Deus quem desperta o dom, é Deus quem manifesta o dom, é Deus quem chama. Timóteo tinha 16 anos de idade. E Paulo estava lá instruindo ele. Paulo disse para ele: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nós estamos vivendo isso? Sim, estamos vivendo os últimos tempos. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós vimos isso aqui ou não? Que os demônios se transformam em ministros de justiça? Sim ou não? Está lembrado? Pela palavra nós vimos que o próprio diabo se transforma em um pregador da palavra. Para quê? Para enganar o povo de Deus. Versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Então, tenha cuidado. Provérbios 21:16: o homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Quem se desvia do caminho do entendimento, ele se junta com outras pessoas para congregar que estão tão mortas espiritualmente quanto ela. Essas pessoas, elas descansam, elas repousam com a falsa sensação que está tudo bem. É a impressão de bem-estar. Presta atenção. Presta atenção. Sempre vai querer mostrar que está tudo bem. Então, amados, dentro da vontade de Deus, nós precisamos saber que Ele tem portas abertas para as nossas vidas. Isso é fato e com Deus isso não muda. E essas portas vão nos levar a viver os desígnios de Deus para a nossa vida. Então são portas que vão ainda aparecer na sua vida. São portas que vão ser manifestadas que você não tem nem ideia, mas que estão dentro do desígnio de Deus para você que caminha vivendo na visão do Todo-Poderoso. Amém? Por quê, pastor? Porque é Deus quem abre as portas, irmão, irmã, e é Deus quem fecha as portas. Você vai entender algo aqui agora que vai mudar a tua perspectiva de tudo, em relação a tudo. Por isso presta atenção aqui agora. Você está prestando desde o começo, mas presta mais agora. Apocalipse 3:7 também é jargão, infelizmente, na boca dos crentes, mas a revelação só poucos têm. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Amados, para eu continuar aqui, Jesus, Deus, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, falando com João na ilha de Patmos. João estava preso na ilha de Patmos
estava escrevendo o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, e Jesus disse para João: escreve 7 cartas. E essas 7 cartas são as 7 cartas das igrejas que hoje estão estabelecidas em todo o mundo. Se você ler essas 7 cartas, você vai ver os vários tipos de igrejas que estão estabelecidas hoje no mundo. Deus conhece todas elas. E para essa daqui, em Filadélfia, Deus disse para João: ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja. Isso é Jesus quem disse, amém, amados? Então, às vezes a gente fala que é o anjo da igreja. É Jesus que está dizendo. É ele que levantou. É ele que pôs alguém para ser anjo da igreja. Então, é um anjo aqui revestido de carne. Amém, igreja? E eu louvo a Deus por isso. Eu glorifico a Jesus por esse privilégio. Então, hoje aqui, Deus fala comigo como o anjo da igreja. Estas coisas diz o santo. Quem é o santo? Jesus. O verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Calma, segura. Presta atenção para você entender. Você vai aplaudir depois de você entender. A porta que Deus abre, igreja, ninguém pode fechar a não ser Deus. Porque tem muito crente que diz: Deus abriu uma porta, daqui a pouco a porta está fechada. E aí fala: mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Mas Ele fecha, irmão. E isso tem que ser compreendido pelos crentes, para que tenham uma vida em paz com Deus e entendam os desígnios do Senhor para a sua vida. Porque cada porta aberta e cada porta fechada na nossa vida é um propósito na nossa vida que Deus está trazendo para o nosso crescimento com Ele. Estão entendendo? Porque Deus abriu uma porta, pastor, glória a Deus. Aí vai o irmão todo felizão na porta que Deus abriu. Passa um mês, vem o irmão: pastor, a porta fechou. E agora, pastor, o que eu faço, pastor? Eu vou voltar lá, eu vou me implorar, eu vou pedir para voltar de novo. Eu vou trabalhar por menos salário, mais baixo, porque eu preciso trabalhar. Não entendeu que foi Deus que fechou. Não entendeu que foi Deus que falou assim: para você já deu aí. Acabou, chega. Acabou. Eu abro e eu fecho. Então não tem essa de diabo. Não, porque o diabo foi lá e o diabo... Que diabo, irmão? Se o diabo foi lá, Deus mandou o diabo. Estão entendendo? Tá ficando claro? Tá ficando claro? As portas que se abrem e se fecham, todas têm o propósito de Deus na nossa vida. É Ele quem abriu, é Ele quem fechou, e agora é Ele quem vai abrir a próxima. Eu preciso estar na visão do Todo-Poderoso, antenado, para não perder a oportunidade da porta. Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amado, olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse: a minha graça te basta,
Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Joel 3,10: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Amados, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. Você não é daquele que diz assim: eu não sei de onde estou tirando força. Você é daquele que diz assim: eu sei muito bem de onde vem a minha força. Eu sei muito bem quem me sustenta. Eu sei muito bem quem me faz prosseguir. Eu sei muito bem quem me faz avançar. Eu sei muito bem quem me faz vencer. É aquele que me criou, aquele que me sustenta. O nome dele é Jesus, o Senhor que reina. Igreja, o meu desejo e minha oração é que esta igreja prossiga firme na confiança, firme na esperança e firme na confissão de fé. Esse é o meu desejo e minha oração todos os dias ao Senhor. Isaías 40:29: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está pensando em se matar lá, vou me matar, já não tenho força para nada. Ele faz forte, Ele dá vida e vida em abundância. Ele faz um milagre. 1 aos Coríntios 15, 57 e 58: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então não titubeie em dois pensamentos, mergulhe, amados, de olhos fechados, com toda a certeza, com toda a segurança. Mergulhe na vontade de Deus para a sua vida. Esteja sempre no centro da vontade de Deus, com firmeza, inabalável, abundante na graça de Deus. Quando o Senhor me chamou, isso aqui, a minha esposa, minha amada pastora, sabe muito bem como foi a minha entrega ao Senhor Jesus Cristo, como eu mergulhei, como eu me doei, como eu renunciei o mundo, renunciei às coisas do mundo, tive atitudes totalmente radicais, amados, onde eu fui criticado, onde eu fui muitas das vezes difamado. Mas onde eu estou, eu não troco por nada. Onde Deus me colocou e o que Deus tem feito na minha vida, não me ofereçam nada em troca que eu não aceito, porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida e Ele está no controle de tudo. Amém? Isaías 14:24 diz: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. 2 de Samuel 2:7: agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul vosso senhor é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos. Joel 2:27, encerramos: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Que assim seja, porque assim disse o Senhor Jesus, aquele que reina, o Deus Todo-Poderoso, o Santo, o Altíssimo. A Ele
toda a glória. Amém e amém.